De colônias rebeldes desorganizadas à superpotência global que mudou o mundo, os Estados Unidos representam ambição incansável e contradições constantes. No episódio de hoje do The Infographics Show, vamos te levar por 250 anos de história americana. Em Brooklyn Heights, o general George Washington, líder do exército continental, via mastros britânicos emergindo da névoa na Baía de Nova York. Mais de um século depois que seus antepassados pisaram pela primeira vez no Novo Mundo, George Washington, sangue inglês, coração americano, havia desenvolvido gostos muito caros. Ele era um fazendeiro rico em terras e tabaco, mas, como outros pais fundadores, seus luxos traziam dívidas com credores ingleses. A honra e a riqueza da nobreza colonial dependiam de Londres, seu crédito, comércio restrito e impostos altos para financiar as guerras da Grã-Bretanha. A rebelião era a única opção e, se falhassem, seriam enforcados. Não havia retorno. Quando os britânicos ofereceram perdão por rendição, Washington respondeu: "Quem não errou, não quer perdão." Diante dele estava a maior força expedicionária que a Grã-Bretanha já havia enviado para solo estrangeiro, mais de 32 mil soldados, regulares britânicos com casacos vermelhos, auxiliares alemães e a maior marinha da terra. Com 10 mil colonos mal treinados, 10 navios de linha, 20 fragatas e quase 200 transportes, a armada do general Guilherme Howe lotava a Bahia. Como uma cidade flutuante da perdição, Washington teria ouvido o rangido das cordas e tambores atravessando a água. Disse aos seus homens: "O momento está próximo, que provavelmente determinará se os americanos serão homens livres ou escravos. Temos que escolher entre conquistar ou morrer." Quando o ataque começou, os britânicos avançaram com eficiência brutal. Baionetas hessianas e tiros britânicos destruíram as linhas americanas, que estavam em menor número, flanqueadas e cercadas. As forças continentais caíram. Washington viu seus homens caírem, fugirem ou serem capturados. Britânicos e lealistas ocuparam Nova York por 7 anos. Ofereceram liberdade aos escravizados que apoiassem a coroa, prenderam suspeitos de rebelião e celebraram seu triunfo. Enquanto isso, Washington levou seu exército exausto para o interior e planejou o impossível: derrubar um império com tropas famintas e população dividida. Um terço era lealista, um rebeldes e um neutro. Para muitos, a questão era se a independência melhoraria ou pioraria suas vidas, não apenas sobre honra e liberdade. Lealistas temiam caos, perda comercial e domínio popular. Patriotas viam chance econômica com autonomia política. Neutros, geralmente pobres ou escravizados, só queriam evitar prejuízos de ambos os lados. 10 anos antes, a rebelião era impensável, mas em 1776, tudo mudou. Para entender o motivo, é preciso voltar à Inglaterra dos anos 1500, então um reino lotado, desigual e em crise, onde muitos não tinham para onde ir. A coroa, vendo a Espanha levar tesouros do Novo Mundo, também queria parte dessa riqueza. Após 1588, os ingleses puderam expandir-se pelos mares, mas sua primeira colônia, Roanoke, na atual Carolina do Norte, sumiu. Mais de 100 colonos desapareceram sem deixar vestígios. Os europeus não descobriram um novo mundo, mas chegaram a um continente já habitado por 7 a 10 milhões de nativos americanos. Jamestown surgiu em 1607. Os colonos buscavam ouro, mas logo enfrentaram lama, doenças e fome. Metade deles morreu, mas Jamestown sobreviveu. Não por causa do ouro, mas por causa de uma folha. O colono do tabaco, João Rolfe, plantou e fez fortuna. O vício da Europa nisso salvou a colônia. A Virgínia se expandiu, mas o custo foi alto. Dezenas de milhares de brancos pobres foram enviados como servos contratados. Muitos deles forçaram africanos, que também sobreviveram, primeiro como servos contratados e depois como escravos para o resto da vida. Uma história que vamos abordar em breve. Outras colônias vieram depois, cada uma construída com sangue, suor e lágrimas, às vezes negociando com os nativos americanos, mas muitas vezes em conflito em Connecticut. Colonos e aliados indígenas massacraram os Pequot, incendiando seu forte e matando centenas. Na Guerra do Rei Filipe, em 1675, os Wampanoag mataram milhares antes de serem exterminados. Por sua vez, as doenças terminaram o que os mosquetes começaram. Ondas de varíola, sarampo e gripe devastaram rapidamente as nações indígenas, enquanto outra força cruzava o oceano e as doenças mudavam o continente. A fé, fragmentada após a Reforma, dividiu a unidade religiosa europeia. Em 1620, muitos crentes perseguidos cruzaram o oceano e, a bordo do Mayflower, chegaram onde hoje é Massachusetts.
Em 1664, os ingleses tomaram Nova Amsterdã dos holandeses e a chamaram Nova York, em homenagem ao Duque de York. As novas colônias eram unidas pela luta, embora muitos donos de terras fossem nobres ou comerciantes ricos, com muita mão de obra gratuita. A sobrevivência seguia difícil. Cada acre foi conquistado com fome, doença ou violência. Os colonos se orgulhavam do que construíram e lutariam por isso. Eles estavam sob a autoridade da coroa, mas há muito tempo administravam suas próprias assembleias, controlavam a tributação local e se autogovernavam. Tudo isso enquanto a Grã-Bretanha estava ocupada com guerras europeias contra outras grandes potências. Com o tempo, muitos colonos consideraram suas assembleias tão legítimas quanto o parlamento britânico, mas este e a coroa discordaram. Para os colonos, isso parecia injusto. Afinal, eles também eram britânicos e agora eram economicamente importantes, um grande mercado para os produtos britânicos. A Grã-Bretanha agora tinha grande parte da América do Norte e da Índia em suas mãos, mas sua dívida nacional era 13 vezes e meia maior que sua receita anual. Quando o rei Jorge III subiu ao trono em 1760, os Tories, o partido que acreditava em governo autoritário no exterior, deixaram brutalmente claro que as colônias não eram iguais à Grã-Bretanha. O estopim foi quando Jorge mandou os colonos pararem de lutar com indígenas e de ocupar terras nas montanhas Apalaches. Para eles, expandir era mais que desejo, era direito. Ouvir um não pareceu traição. Depois vieram as reformas tributárias, quando a Grã-Bretanha repetiu o erro. Todo o império acaba cometendo esse erro ao apertar demais suas colônias. Em 1764, o parlamento aprovou duas grandes reformas: o Ato do Açúcar, que visava reduzir o contrabando e aumentar a arrecadação, e o Ato do Selo, que decretava: jornais, documentos legais, diplomas e cartas de baralho precisavam ser impressos em papel timbrado para comprovar o pagamento do imposto. Essa realmente irritou os colonos. Eles eram ingleses, não estrangeiros. Então, por que estavam sendo tratados como uma nação conquistada? Certamente deveria caber a eles impor impostos, sem tributação, sem representação. Eles gritavam nas ruas. Em 1765, representantes de 9 colônias participaram do Congresso da Lei do Selo em Nova York, incluindo Benjamin Franklin. Em sua declaração de direitos e queixas apresentada ao rei e ao parlamento, eles declararam que todos os súditos da Grã-Bretanha não devem ser tributados sem o seu consentimento. Os comerciantes atingiram a Grã-Bretanha onde mais doía ao suspender exportações até a revogação da Lei do Selo. Em Boston, tumultos irromperam e se espalharam para outras colônias à medida que homens se juntavam ao grupo de resistência conhecido como Filhos da Liberdade. Relatos mostravam oficiais britânicos sendo arrastados e cobertos de piche e penas. O parlamento revogou a Lei do Selo e os colonos comemoraram gritando "Vida longa ao rei" e erguendo uma estátua dele em Nova York. Mas a alegria não durou. Em junho de 1767, a Grã-Bretanha aprovou os Atos Townshend, criando novas taxas sobre chumbo, vidro, tinta e chá. Ao perseguir os contrabandistas, essas seriam revogadas, mas o dano já estava feito. Elites proprietárias, comerciantes, trabalhadores e mulheres marchavam juntos, unindo-se por queixas comuns e fortalecendo a identidade política americana. 3 anos depois, soldados britânicos em Boston atiraram contra uma multidão, causando um massacre sangrento. O ponto de ruptura ocorreu em 1773, quando o parlamento tentou salvar a Companhia das Índias Orientais, afundada em dívidas e chá não vendido. O ato regulador pôs a companhia sob controle do governo, e o ato do chá permitiu vendas diretas de chá às colônias com preços menores, afetando os comerciantes locais. O chá ficou mais barato, mas os colonos acharam que aceitar era reconhecer o direito do parlamento de taxá-los. Quando os navios chegaram a Boston, Samuel Adams e John Hancock incentivaram os Filhos da Liberdade a impedir o desembarque, mesmo sob risco de vida e bens. Após dias de impasse, as tensões explodiram. Em 16 de dezembro de 1773, homens disfarçados de moicanos embarcaram nos navios e jogaram a carga ao mar. A festa do chá de Boston foi uma rebelião aberta. A notícia se espalhou pelas colônias enquanto multidões apreendiam ou destruíam chá. A Grã-Bretanha dissolveu as assembleias coloniais e ordenou repressão militar às colônias. Responderam formando o Congresso Continental. Os delegados estavam divididos sobre o que fazer em seguida. Havia lealistas, neutros e radicais que exigiam apenas independência.
Em 9 de abril de 1775, tropas britânicas enfrentaram milícias em Lexington e Concord. Logo, cerca de 20 mil milicianos, os Minutemen, cercaram Boston, em Bunker Hill. Britânicos conquistaram o terreno elevado, porém com alto custo. Mais de 1.000 baixas, mais que o dobro das 450 dos colonos. Foi uma vitória de pirro. Radicais de Massachusetts, como John Adams, Samuel Adams e John Hancock, pediram ao Congresso que enviasse ajuda. Os moderados hesitavam, pois ajudar os rebeldes podia causar uma grande guerra. No fim, não enviaram tropas, mas aceitaram tornar a milícia de Massachusetts um exército continental. George Washington, delegado da Virgínia, foi nomeado comandante do exército. Eles emitiram a declaração das causas da necessidade de pegarem armas para explicar por que isso era uma necessidade. Eles disseram que não queriam independência, só justiça. Mas a Grã-Bretanha, nada receptiva, respondeu com a proclamação para suprimir a rebelião e sedição. O rei declarou que, independentemente do que os colonos dissessem, isso era claramente uma tentativa de estabelecer um império independente. Cerca de 20% dos colonos chamados lealistas mantiveram-se fiéis à coroa, mas muitos logo teriam que fugir para o Canadá, Inglaterra ou enfrentar julgamento. Mas os britânicos acreditavam que poderiam derrotar os colonos por dentro. Na Virgínia, o governador real, Lord Dunmore, declarou que todos os servos contratados ganhariam sua liberdade se juntassem à causa britânica. Era uma força enorme de pessoas. A verdadeira história da Revolução que moldou o futuro da América começou bem antes dos primeiros tiros da guerra. Africanos chegaram a Jamestown em 1619 como servos contratados, trabalhando com brancos até serem libertos ou morrerem. Africanos eram mais caros de importar que brancos, por isso eram poucos. No começo, servos podiam cumprir contratos, mas a maioria era brutalizada, e sobreviver era difícil. Era um inferno na terra, arrancados da família, morrendo nos navios, espancados e chicoteados. Alguns se rebelaram e, com a fuga conjunta de trabalhadores negros e brancos, a elite colonial percebeu o perigo. O medo deles virou pânico após a rebelião de Bacon em 1676, quando brancos e negros, escravizados e livres, se uniram contra ricos fazendeiros da Virgínia, como a família Washington. A revolta foi reprimida com violência, deixando a classe dominante em pânico. Eles mudaram as leis para separar os cativos por raça. A escravidão africana tornou-se vitalícia e hereditária, e senhores tinham imunidade legal se uma pessoa escravizada morresse sob castigo, tornando o assassinato legal. A hierarquia racial criada nos códigos de escravidão foi feita para destruir a solidariedade e aplicar a lógica do dividir para conquistar. Um marco na história americana deu início a séculos de racismo. Então, colonizar a América foi uma tarefa heróica, mas foi construída às custas do trabalho forçado. Entre 350 mil e 500 mil servos brancos contratados foram enviados às Américas antes e depois da independência, junto com cerca de 400 mil africanos escravizados. No início de 1760, as colônias do Sul já tinham cerca de 500 mil de escravizados. Mesmo assim, não foram chamados para a guerra, pois líderes coloniais temiam rebelião armada. George Washington teve ao longo da vida centenas de servos brancos e escravizados negros. Ele chegou a colocar anúncios de jornal procurando por seus fugitivos, tanto negros quanto brancos. Quando a Revolução começou, os britânicos oferecerem liberdade aos escravizados foi uma grande preocupação. Isso não tinha a ver com lealdade à coroa, era pura sobrevivência. Milhares de africanos escravizados fugiram para as linhas britânicas, enquanto muitos brancos pobres se juntaram às milícias lealistas, em vez de lutar pelos patriotas da elite. Os governos coloniais reagiram com leis brutais, ameaçando escravizados com execução se rebelassem. Muitos tiveram que ir para o interior, longe da promessa britânica de liberdade. Em 10 de maio de 1776, o Congresso pediu que as colônias tirassem o poder da coroa e criassem governos revolucionários. Semanas depois, Ricardo Henrique Lee apresentou uma resolução declarando que essas colônias unidas são e devem ser estados livres e independentes. Um comitê de 5 pessoas, Thomas Jefferson, John Adams, Benjamin Franklin, Rogério Sherman e Roberto Livingston, redigiu a declaração, com Jefferson como o principal autor. Ela começava com as agora famosas palavras: "Consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais." O rascunho original de Jefferson denunciava a escravidão e o tráfico de escravos, mas isso foi removido a pedido dos delegados da Carolina do Sul e Geórgia. Eles queriam manter o tráfico de escravos, assim como delegados do Norte que também lucraram como transportadores. Escrever ideais era uma coisa,
e enfrentar o império mais poderoso da Terra. Outra bem diferente. Os britânicos atacaram cedo e com força, expulsando o exército de Washington de Nova York e forçando recuos por Nova Jersey. Mesmo assim, os americanos resistiram com grande apoio de França, Espanha e Holanda, interessados em enfraquecer o Império Britânico. O auxílio francês foi crucial. Armas, dinheiro, tropas e, mais importante ainda, poder naval também chegaram, junto com voluntários, incluindo o barão Friedrich von Steuben, um ex-oficial prussiano que treinou as tropas esfarrapadas de Washington em Valley Forge e as transformou em uma força disciplinada. No final da década de 1770, o Império Global da Grã-Bretanha havia se tornado sua fraqueza, com combates se estendendo da América do Norte ao Caribe, ao Mediterrâneo, à África Ocidental e à Índia. Buscando apoio dos lealistas, os britânicos deslocaram a guerra para o sul, capturando a Geórgia e a Carolina do Sul. Mas lá, o general Nathanael Greene usou táticas de ataque e fuga que os deixaram exaustos. Greene forçou Lord Charles Cornwallis ao norte até a Virgínia, onde Washington e o francês Rochambeau o cercaram em Yorktown em 1781. Sem possibilidade de escapar por terra ou mar, Cornwallis se rendeu. A guerra não estava tecnicamente terminada, mas a Grã-Bretanha havia perdido o ânimo. O parlamento, cansado dos altos custos e outros compromissos, decidiu encerrar o conflito. No Tratado de Paris de 1783, a Grã-Bretanha reconheceu a independência dos Estados Unidos. As colônias venceram não pela força militar, mas por resistência, alianças externas e a sobrecarga do Império Britânico. E agora começava o trabalho sério. As consequências foram graves. Famílias destruídas e entre 30 mil e 100 mil pessoas negras e brancas que buscaram liberdade com os britânicos foram subitamente desarraigadas. Muitos foram enviados à Nova Escócia, Caribe ou Londres. Outros se esconderam nos Estados Unidos da América lutando para sobreviver. As nações indígenas sofreram muito. Shawnee, Creek, Cherokee e as 6 nações dos Iroqueses apoiaram a Grã-Bretanha para tentar impedir o avanço dos colonos para o oeste. Em vez disso, a independência abriu as comportas. Nada ficou entre a nova República Americana e o restante do continente. Fazendeiros pobres, sem terra e veteranos invadiram a fronteira por terras. Para eles, a América parecia ser feita de montanhas, florestas, planícies e desertos sem fim. Era um universo de possibilidades. As 13 colônias criaram suas constituições. O objetivo era dar poder ao povo e evitar a tirania que atribuíam ao domínio britânico. A Constituição da Pensilvânia foi a mais radical, dando direito de voto a todos os homens livres, exceto mulheres, sem exigir propriedades. Os estados do norte iniciaram a emancipação gradual em 1780. A Pensilvânia aprovou lei que libertava filhos de mães escravizadas. E em 1783, Massachusetts havia efetivamente acabado com a escravidão por completo por meio de uma decisão judicial histórica. No sul, a escravidão aumentou e rebeliões foram duramente reprimidas. Alguns afro-americanos peticionaram aos novos governos estaduais, argumentando que a igualdade perante Deus deveria incluí-los também. O progresso foi lento. Thomas Jefferson, autor de Todos Nascem Iguais, tinha mais de 100 pessoas escravizadas. O mesmo ocorria com Washington, Madison e a elite da Virgínia. A Revolução inseriu a liberdade no DNA do país, porém com ressalvas. Vencer a guerra foi uma coisa, mas construir um país funcional depois foi outra luta. Os 13 estados eram independentes, mas pouco unidos. Primeira tentativa de autogoverno. Os artigos da Confederação criaram uma autoridade central fraca, incapaz de cobrar impostos, regular o comércio ou formar um exército. Cada estado agia como se fosse sua própria pequena nação, imprimindo seu próprio dinheiro e brigando por fronteiras. A crise começou em 1786 com a rebelião de Shays, quando fazendeiros endividados em Massachusetts se revoltaram contra impostos e execuções hipotecárias, e o governo federal não conseguia detê-los. Para líderes como George Washington e Alexander Hamilton, ficou claro que liberdade sem ordem destruiria a nova república. Em 1787, delegados reunidos na Filadélfia pretendiam corrigir os artigos da Confederação, mas criaram a Constituição dos Estados Unidos. Ela criou um governo federal mais forte com 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário, e um congresso bicameral projetado para equilibrar a população com a igualdade entre os estados. O governo federal agora podia cobrar impostos, fazer tratados, formar exércitos e aplicar leis como a lei suprema do país. Legalizou a escravidão, chamando escravizados de pessoas em serviço ou trabalho, para acalmar temores de tirania. A Declaração de Direitos garantiu liberdades de expressão, religião e imprensa. Em uma nação mais progressista que qualquer outra, isso era o futuro.
Redigida por James Madison, imerso no iluminismo, filosofia e nos ideais liberais da época, ela tranquilizou os cidadãos de que a liberdade não seria engolida pelo poder federal. Esses jovens Estados Unidos se mantinham à tona com uma economia baseada na agricultura e no comércio atlântico: tabaco, arroz, trigo, peles, madeira e rum. O governo federal financiava-se principalmente com tarifas sobre importados. A nova república precisava de um executivo único, eleito pelo colégio eleitoral, não diretamente pelo público. O primeiro escolhido já era um herói nacional, George Washington. Em 30 de abril de 1789, em Nova York, usando um terno marrom simples, ele fez o juramento do cargo. Sugeriram chamá-lo de Sua Excelência, mas ele preferiu Senhor Presidente. A pobreza nas fronteiras aumentou muito com Washington na presidência. Fazendeiros na fronteira oeste do país se revoltaram na chamada Rebelião do Uísque. Eles ficaram furiosos com os ataques aos pequenos produtores, que faziam uísque com o grão restante. Washington cavalgou para o oeste com cerca de 13 mil milicianos para afirmar a autoridade federal. A rebelião desmoronou, mas revelou que governar a nova república estaria longe de ser fácil. Mesmo assim, o país era um farol de experimentação política. Os fundadores queriam evitar partidos, mas facções surgiram logo. Os federalistas, liderados por Alexander Hamilton, defendiam um governo central forte, crescimento comercial, um banco nacional e laços mais estreitos com a Grã-Bretanha. Representavam comerciantes, credores e proprietários de terras. Os democratas republicanos, liderados por Thomas Jefferson e Jaime Madison, se opunham a eles. Eles idealizavam os fazendeiros e trabalhadores urbanos e temiam o poder concentrado. Essa divisão ideológica estabeleceu o modelo para séculos de conflito político americano. No discurso de despedida, Washington alertou que partidos poderiam preservar a liberdade ao controlar o poder, mas, se fossem partidários demais, poderiam destruir a república. Em 1789, a Revolução Francesa começou, gerando anos de violência, caos e transformações globais. Os democratas jeffersonianos apoiaram a revolução como golpe contra a monarquia, enquanto os federalistas ficaram horrorizados. Em 1796, o federalista John Adams venceu Jefferson por pequena margem e tornou-se o segundo presidente, conforme as regras originais. Jefferson, como segundo colocado, virou vice-presidente. Os dois rivais tiveram que governar juntos. Preocupados com as decapitações na França, aprovaram leis de alienação e sedição contra imigrantes e limitaram a liberdade de expressão. Uma prova precoce de que a devoção dos americanos à liberdade tinha seus limites. Em 1800, Jefferson venceu a eleição presidencial. Sem surpresa, ambos os partidos previram uma catástrofe. Os federalistas alertaram que eleger Jefferson faria da América uma nova Paris ensanguentada. Os aliados de Jefferson alertaram que Adams e os federalistas restaurariam a monarquia e esmagariam a liberdade. A mensagem para o público era simples: o outro lado vai destruir tudo. Era histeria partidária, um padrão que duraria bem, para sempre. A França agora era governada por Napoleão. Em 1803, Jefferson fez um acordo com ele, comprando o território que ficaria conhecido como a Compra da Louisiana, dobrando o tamanho dos Estados Unidos. A terra não era realmente da França para vender, era lar de várias nações indígenas que não foram consultadas. O deslocamento deles não aconteceria de uma só vez, mas a compra preparou o terreno para um século de remoções forçadas. Entre os expulsos estavam as 5 tribos civilizadas: Cherokee, Creek, Choctaw, Chickasaw e Seminole, removidas nos anos 1830 pela Lei de Remoção Indígena de Andrew Jackson. Cerca de 60 mil pessoas foram forçadas a ir para o oeste sob a mira de armas, e milhares morreram no caminho. Os Cherokee chamaram a rota de trilha onde choraram. Hoje, isso é chamado de limpeza étnica. Nativos americanos revidaram, às vezes massacrando inocentes, mas a violência se voltou contra eles. Nem todos apoiaram a lei de remoção. O congressista Davy Crockett, o famoso desbravador, rompeu com o presidente Jackson e condenou a política como perversa e injusta. Seu voto lhe custou o assento no Congresso. A escravidão ainda era forte nesse período. Algumas nações indígenas tinham escravos africanos e praticavam servidão, muito antes dos europeus chegarem. Europeus escravizaram muitos povos nativos entre 1600 e início de 1700, especialmente nas Carolinas. Enquanto isso, no norte, os estados estavam gradualmente abolindo a escravidão. Nova Jersey foi o último estado a adotar a emancipação gradual, que durou décadas de trabalho forçado. Filhos de mães escravizadas serviam como contratados até cerca dos 20 anos. No final do século XVIII, 1 em cada 5 famílias brancas em Nova York tinha pessoas escravizadas.
Entre 1783 e 1800 menos de 80, escravizadores libertaram alguém voluntariamente. Em 1830, ainda havia 3.500 pessoas escravizadas no norte, mais do que muitos americanos pensam. Em 1812, com James Madison na Casa Branca, os Estados Unidos, incentivados pelos falcões de guerra do Congresso, declararam guerra à Grã-Bretanha e invadiram o Canadá. Eles esperavam tomar territórios e quebrar a influência britânica entre as tribos nativas. Resumindo, não deu certo. Em 1814, tropas britânicas tomaram Washington, Distrito de Colômbia, e incendiaram o Capitólio e a mansão presidencial. Dolly Madison ficou famosa por salvar um retrato de Washington antes de fugir. Os federalistas denunciaram a chamada Guerra do Sr. Madison. O descontentamento na Nova Inglaterra aumentou tanto que alguns estados cogitaram secessão. Mas a Grã-Bretanha, focada em vencer Napoleão na Europa, logo buscou a paz. O Tratado de Gant, em 1814, restaurou as fronteiras ao que eram antes da guerra. O conflito quase acabou sem alarde, mas as notícias do tratado demoraram 2 semanas para chegar. O general André Jackson conquistou uma vitória impressionante na Batalha de Nova Orleans, esmagando um grande ataque britânico e tornando-se um herói nacional. No cenário global, os Estados Unidos ainda eram menos influentes que a Grã-Bretanha. Apesar disso, a prosperidade crescia, mais fazendeiros lucravam e no norte, fábricas e moinhos mudavam a economia. Uma nova classe média surgiu, freando o trabalho por contrato, porém o crescimento industrial teve seu custo. Moinhos têxteis do norte prosperavam com algodão do sul, colhido por escravos em grandes plantações. Com a expansão de ferrovias, canais e cidades, a desigualdade aumentava. A revolução do mercado havia dado origem a uma nova nação poderosa, movida por invenção e ambição, mas seu sucesso ainda dependia em grande parte da exploração. As pessoas escravizadas estavam inquietas, vivendo miseravelmente e tratadas como descartáveis. Brancos pobres eram forçados ao trabalho infantil, fábricas têxteis e empregos perigosos nas indústrias. A América industrial cresceu muito, trazendo prosperidade, crises e caos. Apesar do crescimento da indústria e do aproveitamento dos frutos do trabalho, a escravidão persistiu. Era o ponto fraco da nação, uma ferida moral que ainda movia a economia. As plantações do sul estavam produzindo enormes quantidades de algodão, embarcadas pelos portos do norte e vendidas para a Grã-Bretanha e para as fábricas têxteis dos Estados Unidos. A escravidão não era apenas uma instituição do sul, era um grande pilar de toda a economia americana. Aqui, a maior contradição dos Estados Unidos ficou impossível de esconder do outro lado do oceano. O Império Britânico tomou outro rumo, proibiu o tráfico de escravos em 1807 e aboliu a escravidão em 1833. A Marinha Real Britânica gastou décadas e muito dinheiro caçando navios negreiros ilegais. Os Estados Unidos, no entanto, mantiveram-se firmes, mas agora em um ambiente de dúvidas e críticas. Frederick Douglass, ex-escravizado, tornou-se uma das vozes mais fortes contra a escravidão, revelando à nação seu terror, horror, humilhação e dor. Jovem fugitivo, ele aprendeu a ler com meninos brancos pobres que dividiam jornais, uma educação que mudou a história dos Estados Unidos. Seus escritos chocaram o público, mas nem todos os abolicionistas eram tão pacíficos. Alguns, como John Brown, recorreram à violência. O ataque de 1859 a Harper's Ferry para iniciar uma revolta de escravizados fracassou. Brown foi capturado, executado e virou mártir do movimento anti-escravista. Até o Congresso dos Estados Unidos da América podia ser violento. O senador Charles Sumner quase foi espancado até a morte no Senado após condenar o sul escravagista. Ele virou símbolo de resistência. A divisão política aumentou. Os democratas, liderados por fazendeiros do sul e aliados do norte, apoiavam expandir a escravidão para o oeste. O novo Partido Republicano uniu abolicionistas, reformadores e opositores do sul. Ao concorrer à presidência em 1860, Abraham Lincoln considerava a escravidão imoral, mas temia mudanças rápidas. O país agora estava dividido além do reparo. Quando Lincoln foi eleito, os líderes do Sul viram isso como o fim de seu poder político. Um a um, os estados do Sul se separaram da União, formando os Estados Confederados da América. A Confederação criou um exército, mas isentou ricos, donos de mais de 20 pessoas escravizadas, professores, políticos, ministros, funcionários e profissionais essenciais. Brancos pobres do Sul, sem como escapar, foram recrutados em massa, às vezes como substitutos pagos de quem tinha dinheiro. De 20 a 25% das famílias do Sul tinham pelo menos um escravizado, mas os pobres não tinham nenhum.
Muitos deles chamavam amargamente de uma guerra dos ricos, mas uma luta dos pobres. Escravizados não eram alistados, mas muitos foram forçados a apoiar a guerra confederada construindo fortificações, transportando suprimentos e cuidando das plantações. Milhares escaparam para apoiar ou se unir ao exército da União. Como em todas as guerras, a propaganda incentivava os homens a lutar. Os sulistas eram condenados pelos nortistas, e os cortiços cresceram com a indústria, onde brancos pobres viviam mal. Mas para os generais da União, Ulysses S. Grant e William Tecumseh Sherman, essa guerra não era apenas sobre libertar escravos. Eles achavam que poderiam conquistar o apoio dos brancos pobres do Sul. O Sul abrigava cerca de 60% dos mais ricos dos Estados Unidos da América, mas a desigualdade era grande. Grant prometeu libertar negros e tirar as correntes dos brancos pobres, milhões de pessoas. A guerra de 1861 a 1865 foi o conflito mais mortal da história americana, um verdadeiro banho de sangue. A União derrotou a última resistência da Confederação e, em 9 de abril de 1865, as forças do Sul se renderam exaustas em Appomattox Courthouse, Virgínia. Washington explodia em festa enquanto multidões bebiam, dançavam e cantavam sob fogos de artifício. Apenas 5 dias depois, o presidente Lincoln foi ao Teatro Ford para assistir à comédia Nosso Primo Americano, enquanto se sentava ao lado de sua esposa no camarote do teatro. John Wilkes Booth entrou silencioso atrás dele e atirou na cabeça de Lincoln, antes de subir ao palco e gritar "Sic semper tyrannis", assim sempre aos tiranos. Booth, um fervoroso simpatizante confederado, acreditava que Lincoln era um tirano que havia destruído a liberdade do Sul e dado poder aos negros americanos. Ele também suspendeu o habeas corpus. Booth afirmou que ações em tempos de guerra eram prova de ditadura. Para ele, o assassinato seria redenção patriótica e traria ordem. Porém, sua bala lançou o país no caos. Booth acreditava que seria apoiado, mas poucos concordaram com suas ações. Lincoln, que planejava uma reconstrução branda para unir Norte e Sul, morreu, levando talvez a melhor chance de reconciliação pacífica. Na mesma hora em que Booth disparou seu tiro, seu co-conspirador, Lewis Powell, invadiu a casa do secretário de Estado William H. Seward e o esfaqueou repetidamente. Seward sobreviveu. Powell não teria a mesma sorte. Ele foi posteriormente torturado e enforcado junto com os outros conspiradores. Booth foi rastreado e morto em um tiroteio. Desde o início, americanos sussurravam teorias da conspiração sobre quem estava por trás do assassinato de Lincoln, hábito que o país manteria por anos. A América estava atônita, ensanguentada e polarizada à beira de mais violência. Ainda assim, mesmo em meio à loucura, continuava sendo uma nação de energia inquieta, progresso e indústria, avançando rumo à era moderna. A reconstrução trouxe ressentimento, e as elites do Sul incentivaram a hostilidade racial. Nessa lógica distorcida, negros libertos eram tidos como recuperáveis, enquanto brancos pobres eram vistos como peso morto perigoso. No entanto, apesar de toda a violência e desigualdade dos Estados Unidos, o país ainda permitia mais mobilidade social do que a maioria das antigas sociedades estratificadas da Europa, e havia um boom no horizonte. A Lei de Terras de Lincoln deu terras grátis no oeste a colonos que as cultivassem. Enquanto fábricas impulsionavam o crescimento dos Estados Unidos da América, milhares usaram a Lei de Terras para reivindicar terras. Imigrantes chegavam em massa do exterior, enquanto nativos americanos eram forçados a reservas, seus bisões abatidos e comunidades destruídas com a expansão de ferrovias e fazendas, resultando na tomada de milhões de acres de terras indígenas. O vice-presidente André Johnson, sulista do Tennessee e leal à União, tornou-se presidente. Ele não gostava da elite dos fazendeiros, mas era contra direitos iguais para os negros libertos. Sob sua reconstrução leniente, ex-líderes confederados foram perdoados e retomaram o poder. As legislaturas do Sul aprovaram os Códigos Negros, leis para controlar a vida dos negros e forçar libertos a condições semelhantes à escravidão. Esses códigos limitavam onde os negros americanos podiam viver e trabalhar, impunham toques de recolher, leis de vadiagem e permitiam prender e alugar a mão de obra de negros desempregados. Enquanto brancos pobres sofriam com mais concorrência por empregos, os negros americanos encararam o surgimento do sistema Jim Crow muito mais severo. Com segregação, retirada de direitos e terror, os estados do Sul criaram um sistema de castas até 1965. Linchamentos viraram ferramenta de terror. Negros sem permissão em certas cidades podiam ser espancados, presos ou mortos. Comunidades inteiras viviam sob constante ameaça. A liberdade foi conquistada formalmente, mas ainda estava distante na prática. Mesmo assim, o Congresso, liderado pelos republicanos radicais, se opôs à leniência do presidente Johnson com os confederados.
O Congresso rejeitou os vetos, aprovou a Lei dos Direitos Civis de 1866 e a 14ª Emenda garantindo cidadania e proteção igual a todos nascidos nos Estados Unidos da América. Johnson recusou-se a aplicá-las e, em 1868, foi o primeiro presidente a sofrer impeachment. Então, embora Johnson tenha herdado uma nação que havia abolido a escravidão, suas ações atrasaram a liberdade genuína para milhões de pessoas recém-libertas. A supremacia branca se espalhou rapidamente pelo Sul. Enquanto isso, os brancos eram informados pelas elites do Sul de que eram superiores por causa da cor da sua pele. Isso dava aos brancos pobres a ilusão de status, mas os mantinha quase tão pobres. E isso impedia que ambas as raças se unissem por melhores salários. Frederick Douglass foi direto ao ponto. Eles dividiram ambos para conquistar cada um. Centenas de milhares de negros americanos libertos começaram a trabalhar em fábricas, estaleiros, pedreiras e ferrovias. Em 1870, a população negra era cerca de 4 milhões, mais de 10% do país. James Garfield, que teve infância pobre, defendeu direitos civis como presidente em 1881, mas ficou pouco tempo no cargo. Como Lincoln, ele também foi morto, por um assassino com delírios de grandeza. Eram tempos violentos, mas os Estados Unidos iniciavam uma era de grande crescimento industrial, cumprindo suas promessas. A Estátua da Liberdade simboliza ideais liberais e foi um presente dos franceses. Após o fim da escravidão, a Era Dourada avançava e industriais acumulavam grandes fortunas, como na Europa. A América tinha favelas, mas muitos ainda acreditavam e conseguiam subir na vida. A América evoluiu de assentamentos de subsistência e caçadores dispersos na fronteira para uma economia continental quase rival das maiores civilizações mundiais, superando a classe baixa de outros países. No início do século XX era potência. Homens acumularam fortunas. Rockefeller no petróleo, Carnegie no aço, Vanderbilt em navegação e ferrovias e John Pierpont Morgan nas finanças. Com essa riqueza, veio o florescimento do pensamento livre e da dissidência. Foi uma época em que indivíduos podiam remodelar o mundo através do esforço e da inovação. Essa filosofia moldou o espírito criativo americano. Era um mundo onde tudo era possível e os prédios logo tocariam o céu. Muitos americanos viam seu país como o futuro da humanidade e acreditavam no direito divino da América de se expandir. Os líderes dos Estados Unidos frequentemente insistiam que não estavam construindo um império, mas isso não era totalmente verdade. Os povos indígenas já haviam sido expulsos de suas terras. O México foi obrigado a assinar o Tratado de Guadalupe Hidalgo e ceder metade do território. A atual Califórnia, Nevada, Utah, Arizona, Novo México e partes do Colorado e Wyoming. Centenas de milhares foram para o oeste na corrida do ouro, lotando cidades com pensões, bordéis, saluns e acampamentos, onde o crime prosperava. Xerifes e delegados lutavam para impor ordem no que rapidamente estava se tornando o Velho Oeste. Quase 200 mil imigrantes chineses chegaram, a maioria indo para o oeste para minerar, construir ferrovias ou abrir pequenos negócios. Era o destino manifesto em ação, muitas vezes violento e profundamente corrupto, mas sempre envolto na linguagem da liberdade, oportunidade e unidade nacional. O Oeste virou o centro da mitologia americana. As histórias de cowboys, índios, Billy the Kid e Buffalo Bill eram vagamente baseadas em figuras reais, mas envoltas em fantasia. Elas geralmente ignoravam as dificuldades dos pobres na fronteira. Ainda assim, esse foi o nascimento do fora-da-lei herói americano, um personagem que ainda é admirado hoje em dia. No fim do século XIX e início do XX, o país passou a agir como império. Após vencer a Espanha em 1898, os Estados Unidos da América tomaram Guam e Porto Rico nas Filipinas. Eles prometeram civilização e liberdade enquanto esmagavam o movimento de independência filipino em uma brutal contra-insurgência, que matou centenas de milhares na América Central e no Caribe. Os Estados Unidos invocaram a doutrina Monroe, afirmando que as Américas estavam sob proteção e influência dos Estados Unidos da América, enviou fuzileiros a Nicarágua, Haiti e República Dominicana e apoiou ditadores pró-corporações americanas. A realidade era bem mais complexa. Smedley Butler, major-general e soldado mais condecorado dos Estados Unidos da América, iniciou décadas de ceticismo sobre a política externa. No fim da carreira, ele lamentou ter sido um cão de ataque para imperialistas. Ele chegou a fazer parte de um plano que nunca saiu do papel, elaborado por grandes líderes empresariais para derrubar o presidente Roosevelt. Lembrete precoce do poder que as corporações teriam nos Estados Unidos da América. A Primeira Guerra Mundial foi o debut dos Estados Unidos. Os Estados Unidos entraram na guerra em 1917, mudando o equilíbrio contra a Alemanha,
e mostrando seu peso mundial. Ao fim da guerra, em 1918, os Estados Unidos deixaram de ser observadores e tornaram-se credores da Europa, mostrando sua grande capacidade industrial. Mais de 116 mil americanos morreram e mais de 200 mil ficaram feridos. A vitória real foi econômica e geopolítica, não militar. Os antigos impérios faliram. Os Estados Unidos da América dominavam as finanças e não precisavam de colônias para controlar o mundo. Dólares, diplomacia e influência secreta bastavam. Os anos 1920 pareciam uma era de ouro. Com o avanço das corporações, as cidades cresceram rapidamente e os prédios ficaram mais altos. As pessoas dançavam à noite ao som do jazz, arte revolucionária criada pela comunidade afro-americana com o blues. Esta era marcou a eletricidade, com redes elétricas se expandindo e indústrias de massa mudando o cotidiano. O país ganhou destaque com invenções apresentadas nas feiras mundiais, colocando os Estados Unidos no comando do futuro. Graças a Edward Bernays, pai das relações públicas, a publicidade passou de mostrar o que produtos faziam para vender como eles faziam você se sentir. Era o século do eu, algo que combinava com a América individualista. A classe média em ascensão adotou a nova cultura, mas milhões de trabalhadores seguiram na pobreza. O ativismo trabalhista e o interesse crescente por ideias socialistas e comunistas logo incendiariam o mundo ao colidirem com o fascismo. Então veio a queda. A especulação alimentada por crédito fácil, empréstimos de margem e bancos pouco regulados levou ao crash de 1929, quando 16 milhões de ações foram vendidas em um só dia. Wall Street colapsou, milhares de bancos faliram e economias de vidas foram destruídas rapidamente. A Grande Depressão deixou cerca de 25% dos americanos desempregados, chegando a 40-50% em algumas cidades industriais. Favelas improvisadas, chamadas Hoovervilles, se espalharam pelo país, expondo a doença interna como o código aberto. Para muitos, o otimismo do início do século XX virou crime, dificuldades e decepção com o capitalismo. A Lei Seca, 1920 a 1933, buscava melhorar a moralidade e reduzir a violência, mas causou o contrário. O consumo de álcool inicialmente caiu, mas um vasto mercado negro surgiu. Moonshiners pobres, gangues e sindicatos irlandeses e italianos liderados pela máfia fizeram do contrabando de bebidas uma indústria multimilionária. Ao mesmo tempo, os entorpecentes se espalharam pelas comunidades mais pobres. O ópio se popularizou após centenas de milhares de veteranos da Guerra Civil ficarem viciados devido a ferimentos e traumas. Mas agora a morfina e, mais tarde, a heroína estavam começando a aparecer. A guerra contra as drogas criou um monstro, porque os lucros eram muito atraentes e a demanda muito grande. Nas décadas seguintes, a política externa dos Estados Unidos da América só piorou o problema. Agências de inteligência às vezes toleraram ou facilitaram regimes aliados, cujas redes inundaram cidades americanas com heroína e depois cocaína. As drogas viraram parte importante da história americana, e a situação parecia só piorar a cada capítulo. Os anos 1920 prometeram prazer, tecnologia e liberdade, mas, ao fracassar, deram lugar ao extremismo no vazio da esperança perdida. Em uma Alemanha devastada após a guerra, Adolf Hitler ascendeu de radical marginal a líder nacional. Ele culpou a humilhação financeira da Alemanha nos judeus e prometeu recuperação com pureza racial e governo autoritário. Seu relacionamento com os Estados Unidos era complicado. Criticava o país como nação mestiça de música degenerada, mas também admirava muitas coisas. Ele elogiou Henry Ford em Mein Kampf por seus escritos antissemitas. Ford, que fez negócios com nazistas, recebeu uma medalha do regime em 1938. Hitler também se inspirou na eugenia americana no final do século XIX e início do século XX. Cientistas americanos e políticos progressistas incentivaram a esterilização de pessoas consideradas fracas de mente, defeituosas, criminosas, promíscuas e parasitas. Afirmavam que brancos pobres e minorias, especialmente negros e indígenas, atrasavam a América. 32 estados aprovaram leis de esterilização, e a Fundação Rockefeller financiou as primeiras pesquisas de eugenia na Alemanha. Em 1939, após Hitler invadir a Polônia, os Estados Unidos da América não queriam se envolver nas guerras europeias. Pesquisa Gallup revelou que só 8 pessoas apoiavam enviar tropas americanas ao exterior. A Primeira Guerra Mundial era considerada um grande erro. O isolacionismo dominava, e Roosevelt criticava as potências coloniais europeias. Mas os acontecimentos forçaram uma mudança.
O ataque japonês a Pearl Harbor em 7 de dezembro de 1941 mudou rapidamente a opinião pública. Mais de 407 mil americanos morreram e 671 mil ficaram feridos na guerra, só na Europa. O derramamento de sangue foi catastrófico. Na frente oriental, cerca de 27 milhões de soviéticos morreram, incluindo soldados, civis e 7 a 9 milhões de crianças. A Alemanha perdeu. Mais de 4 milhões morreram de fome nas cidades e exércitos congelaram. As atrocidades eram frequentes. E assim Hitler perdeu a guerra. Os Estados Unidos desempenharam um papel decisivo. Forneceram armas, comida, tanques e caminhões para a Grã-Bretanha e a União Soviética. Em uma escala massiva, a indústria americana voltou à vida com força total, encerrando a depressão. Mas a prosperidade durante a guerra também aprofundou a desigualdade. Mais de 6 milhões de trabalhadores americanos fizeram greve por salários e condições de trabalho. Isso gerou temores no pós-guerra de que o público e políticos pudessem adotar o socialismo ou até o comunismo. Churchill, Roosevelt e Stalin repartiram o mundo pós-guerra enquanto uma nova tempestade surgia. Tropas soviéticas dominavam a Europa Oriental. Planejadores americanos temiam o avanço do comunismo. Com cientistas globais no projeto Manhattan, os Estados Unidos da América testaram uma bomba atômica. Isso mudou a humanidade da noite para o dia, destacou a força americana, mas também abriu um novo capítulo na história mundial. Antes de morrer, Roosevelt já era herói para milhões de americanos. O New Deal tirou o país da crise e fez os americanos sentirem que o governo os apoiava. Críticos, principalmente elites empresariais, alertavam sobre o avanço do socialismo. A época foi politicamente tensa, com populistas de esquerda dizendo que Roosevelt não foi longe o bastante. Henry Wallace e Huey Long defendiam ideias mais radicais, como saúde universal, programas sociais robustos e ampla redistribuição de riqueza. Wallace foi afastado em um golpe sem sangue, enquanto Long foi assassinado. Uma coisa sobre os Estados Unidos da América era que nunca eram entediantes e estavam prestes a enlouquecer. Roosevelt acreditava que o pós-guerra poderia ser baseado na cooperação entre as grandes potências, incluindo a União Soviética. Churchill, porém, saiu da guerra mais desconfiado. A Grã-Bretanha estava exausta de lutar. Hitler e Churchill temiam que o Exército Vermelho, agora ocupando a Europa Oriental, dominasse o continente. Ele e os estrategistas americanos já planejavam destruir a Rússia com armas nucleares, assim que fossem produzidas. Ao assumir o cargo, Truman se alinhou mais à visão de Churchill. Ele era direto, anticomunista e acreditava que o regime de Stalin expandiria sua influência sempre que possível. Relatórios de inteligência rapidamente aumentaram seus temores. Em 1949, analistas dos Estados Unidos da América identificaram contaminação radioativa no Pacífico, e Truman revelou a causa. A União Soviética testou uma bomba atômica, encerrando o monopólio dos Estados Unidos desde Hiroshima e Nagasaki. A corrida armamentista iniciou o século XX cheio de ação. Em 1950, a Coreia do Norte, apoiada por Stalin e depois pela China, invadiu o Sul. Os americanos estavam exaustos da Segunda Guerra Mundial. Formuladores de políticas temiam que, se a Coreia do Sul caísse, Japão e Sudeste Asiático também cairiam. A guerra foi catastrófica, causando a morte de milhões de coreanos, centenas de milhares de soldados chineses e mais de 36 mil americanos. Ela acabou sem vitória, mas com um armistício em 1953 ainda vigente hoje. Truman chamou isso de ação policial, um tipo de eufemismo que administrações futuras usariam para travar guerras limitadas sem declará-las oficialmente. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas faria o mesmo em seguida. Em casa, longe do pesadelo da Coreia, os Estados Unidos da América viviam uma era de prosperidade e domínio cultural. Os filmes de Hollywood espalharam a imagem americana para todos os cantos do mundo. O jazz, o rock and roll e os escritores da geração Beat moldaram a cultura global. Em 1960, mais de 60% dos americanos tinham casa própria e quase todos possuíam carro. Os subúrbios cresceram e a cerca branca virou símbolo nacional. O carro representava liberdade, como no romance Pé na Estrada, de Jack Kerouac. Esta era a América, vasta, bela, selvagem e brutal. Sob o otimismo, as rachaduras permaneciam. Negros americanos que fugiam das leis de Jim Crow para o norte e oeste enfrentavam novas discriminações. Os bairros eram marcados por linhas vermelhas nos mapas, onde bancos negavam empréstimos, seguradoras recusavam cobertura e investidores evitavam. O crime cresceu nessas áreas subfinanciadas e segregadas, algumas depois palco de grandes distúrbios. Alguns economistas, como Thomas Sowell, argumentaram mais tarde que a situação era mais complexa, mas o redlining e o policiamento discriminatório indiscutivelmente aprofundaram a hostilidade. A América era rica, confiante
culturalmente vibrante, mas fragmentada, como mostravam os direitos civis dos anos 1960. Naquela mesma época, a Guerra Fria trouxe medo, segredo e paranoia. Fundada em 1947, a Agência Central de Inteligência derrubou governos no Irã e na Guatemala para proteger interesses econômicos dos Estados Unidos da América e conter a União Soviética. Acompanhado por movimentos de independência de esquerda e democráticos, o que depois seria visto como grande hipocrisia. Em casa, a histeria anticomunista vinha desde a guerra, com políticos e até homossexuais sendo difamados como comunistas. O FBI e a CIA coletaram arquivos secretos de milhares de cidadãos. Jornalistas romperam o sigilo e expuseram as ações da CIA, mesmo com tentativas de repressão da agência. O ceticismo cresceu. O presidente Dwight D. Eisenhower, general de 5 estrelas, alertou em seu discurso de despedida em 17 de janeiro de 1961 sobre o surgimento de um complexo militar-industrial capaz de distorcer a democracia. 3 dias depois, John F. Kennedy assumiu o cargo e foi assassinado em Dallas em 22 de novembro de 1963. Chamaram esse dia de quando a América perdeu a inocência. Depois, os Estados Unidos da América entraram numa era de dúvidas e conspirações. Advogados, jornalistas e ex-agentes de inteligência passaram décadas argumentando que os inimigos de Kennedy, estrangeiros ou domésticos, podem ter desempenhado um papel em sua morte. Anos depois, o Comitê Seleto da Câmara afirmou que John Fitzgerald Kennedy foi, aspas, provavelmente vítima de uma conspiração. A nação ficou assombrada e o pesadelo piorou. Com os assassinatos de Malcolm X, 1965, Martin Luther King Jr. e Robert F. Kennedy, ambos em 1968, surgiram teorias de que a violência era simétrica, não aleatória. Parecia que a festa tinha acabado, mas o fim dos anos 1960 também trouxe esperança e brilho cultural. Os psicodélicos se infiltraram na cultura jovem. O movimento hippie adotou cabelos compridos, amor livre e uma rejeição à autoridade. O hippie de Harvard, Timothy Leary, incentivava as pessoas a ligar, sintonizar e desligar. Os anos 50 ficaram para trás, com avanços históricos nos direitos civis e das mulheres. O Festival de Woodstock, em 1969, simbolizou a beleza de uma era, enquanto Altamont, no mesmo ano, marcou seu colapso. Um jovem foi esfaqueado pelos Hells Angels logo após os Rolling Stones cantarem Sympathy for the Devil. Como disse depois Hunter S. Thompson, a onda já havia recuado. Enquanto isso, a Guerra do Vietnã dilacerava o país. Os americanos ouviram que a guerra era para conter o comunismo, mas imagens de massacres com napalm e vilarejos queimados mostravam outra realidade. Os protestos aumentaram. O FBI de J. Edgar Hoover mirou líderes dos direitos civis, ativistas contra a guerra e cidadãos comuns, usando grampos, difamações e vigilância ilegal. A Ku Klux Klan aterrorizou famílias negras no sul, e militantes de extrema esquerda bombardearam prédios do governo. E, se as coisas não pudessem piorar, jornalistas revelaram os segredos da CIA. O mais chocante foi o MKUltra, programa de controle mental da CIA que durou mais de 30 anos. Milhares de americanos em prisões e hospitais tiveram suas mentes avaliadas, bombardeados com dietilamida do ácido lisérgico para tentar extrair informações ou criar um assassino. Um candidato manchuriano, o governo dos Estados Unidos da América parecia ficção científica, e em 1975, o Vietnã estava unificado sob um governo comunista. Entre 2 e 3 milhões de asiáticos mortos e cerca de 58 mil americanos não retornaram, tudo por uma guerra que acabou em fracasso. Após o escândalo de Watergate, Nixon renunciou e Ford tentou acalmar o país. Nosso longo pesadelo nacional acabou. Os anos 1970 pareciam caóticos de outras maneiras. A inflação chegou a 2 dígitos, salários ficaram estagnados e o crime cresceu. Cidades como Nova York quase faliram e pareciam tomadas por anarquia violenta. Muitos americanos buscaram o conservadorismo por desejarem ordem. Hollywood refletiu esse clima, com heróis policiais durões como o Dirty Harry de Clint Eastwood, ou caras comuns que precisavam fazer justiça com as próprias mãos. A desindustrialização devastou o país. A força de trabalho da indústria de Detroit caiu de 338 mil para 153 mil em 3 décadas. O cinturão da ferrugem foi impactado pela globalização, automação e concorrência estrangeira, acelerando seu declínio. Nos anos 80, os Estados Unidos da América buscavam uma nova história que o novo presidente proporcionou. Em 1981, Ronald Reagan prometeu otimismo, corte de impostos, desregulamentação e orgulho nacional renovado. Suas políticas, conhecidas como Reaganomics, cortaram impostos, especialmente para os mais ricos, e reduziram as regulamentações sobre o setor financeiro e a indústria.
Apoiadores atribuem a ele o fim da inflação, a restauração da confiança dos americanos e a pressão sobre a União Soviética até seu colapso. A economia prosperou, milhões de empregos foram criados e a posse de casas aumentou. Mas os críticos apontam os custos. A dívida nacional triplicou, sindicatos enfraqueceram, aumentou a população de rua e a desigualdade. Ricos e classe média ganharam, mas trabalhadores braçais seguiram com dificuldades. No final dos anos 1980, o quinto mais rico das famílias desfrutava de rendas crescentes, enquanto a metade mais pobre estagnava ou diminuía. A década teve duas grandes crises. A síndrome da imunodeficiência adquirida se espalhou nas principais cidades, enquanto a disco e a cocaína agitavam a noite. Mais de 20 mil americanos morreram antes que o governo se mobilizasse totalmente. Depois ocorreu o caso Irã-Contras. Funcionários dos Estados Unidos da América venderam armas secretamente ao Irã e financiaram os Contras na Nicarágua. O jornalismo investigativo revelou que a CIA ignorou o tráfico de cocaína dos Contras, responsável por uma epidemia de crack nos guetos negros. O neoliberalismo prometia distribuir riqueza, mas críticos dizem que isso não ocorreu como esperado. A Guerra Fria acabou em 1990 com o colapso da União Soviética, aliviando os americanos. Após anos temendo a destruição mútua, a Rússia colapsou e os ricos corruptos fugiram com o dinheiro. Enquanto isso, Deng Xiaoping transformou a China em um milagre econômico. Impulsionado pelo consumismo dos Estados Unidos da América, a América parecia invencível, a única superpotência mundial. Mas esse momento unipolar duraria para sempre? A invasão do Kuwait pelo Iraque em 1990 levou o Congresso a autorizar a intervenção do presidente George Herbert Walker Bush, criando precedentes para a Guerra ao Terror, que custou ao menos 8 trilhões de dólares e iniciou a era da vigilância em massa. Para muitos, os anos 90 foram mais animados. Música eletrônica, grunge e rap substituíram o pop dos anos 80. Empresas de tecnologia como a Microsoft, a Apple e mais tarde o Google transformaram a vida cotidiana. A internet mudou a humanidade tanto quanto a imprensa, mas as rachaduras aumentaram sob a superfície. O crack devastava bairros negros enquanto metanfetamina e heroína predominavam em comunidades brancas pobres. Clinton aprovou leis severas sobre drogas e crimes, acelerando o encarceramento em massa. Políticas de livre comércio, como o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, deveriam criar empregos estáveis no México. Milhões migraram para o norte em busca de vida melhor, enquanto salários nos Estados Unidos da América ficaram estagnados entre 1900 e 2010. A proporção de estrangeiros nos Estados Unidos da América passou de 7% para 13% e os imigrantes sem documentação de 3,5 para mais de 11 milhões, e subiria muito mais uma década depois. A década terminou com o boom e a queda das .com, e o choque seguinte reescreveria o século XXI. Al-Qaeda atacou as Torres Gêmeas com aviões, e George W. Bush prometeu resolver. Isso resultou em uma das guerras mais polêmicas dos Estados Unidos da América, o Iraque. Parte 2. Ela foi justificada por alegações falhas de que Saddam Hussein tinha armas de destruição em massa e ligação com o 11 de setembro. Ambas eram falsas. Ainda assim, a invasão matou pelo menos 200 mil a 300 mil civis iraquianos e mais de 4.500 soldados e contratados norte-americanos. Mais de 1 milhão de pessoas foram deslocadas após o colapso do país e a ascensão de insurgentes como o Estado Islâmico do Iraque e da Síria, aumentando o ceticismo público. Os americanos ouviram que era por liberdade e segurança, mas muitos viram como um plano de dominação dos Estados Unidos da América no Oriente Médio. A Guerra do Afeganistão foi iniciada em 2001 para destruir a Al-Qaeda e derrubar o Talibã. Ela durou 20 anos, a mais longa dos Estados Unidos da América. Surgiram debates. Essas guerras beneficiaram o mundo? Foram bem-sucedidas e beneficiaram o público americano? Com a eleição de Barack Obama, primeiro presidente negro dos Estados Unidos da América, em 2008 e 2012, o ativismo passou para a internet. Para muitos, Obama simbolizava renovação após anos de guerra. Para outros, sua presidência terminou em frustração. Suas grandes ambições, muitos diziam, foram limitadas por interesses enraizados no que muitos agora chamavam de Deep State. Pesquisas estaduais indicavam confiança mínima histórica no governo, independentemente da posição política. Em 2008, o colapso financeiro causou recessão mundial. Nos 2 anos seguintes, 87 milhões perderam o emprego nos Estados Unidos da América e houve 10 milhões de execuções hipotecárias, mas muitos dos muito ricos viram seu patrimônio líquido aumentar. No final do século XX, muitos criticavam o poder dos lobistas e das doações de campanha, alegando que enfraqueciam a democracia e prejudicavam o povo.
A desconfiança nas elites políticas e na mídia abriu caminho para Donald Trump, magnata imobiliário e celebridade da televisão. Ele prometeu reconstruir a indústria e restringir a imigração para tornar a América grande novamente. Para muitos trabalhadores, foi a primeira vez em anos que alguém falou a sua raiva. Ele venceu em 2016. Surpreendente, a polarização do establishment cresceu com o jornalismo partidário e a política de identidade, ampliadas por algoritmos que favoreciam a indignação sobre a nuance. Trump prometeu acabar com a carnificina americana, mas seu populismo e estilo combativo aumentaram a divisão nacional, até Biden se tornar presidente. Isso veio junto com outro choque: a pandemia de Covid-19, cujos lockdowns causaram a maior transferência de riqueza dos pobres para os ricos na história moderna. Anos depois, a ficção científica virou realidade com a inteligência artificial. Com isso, houve insegurança no emprego, aumento do custo de vida, salários estagnados, queda na natalidade e debates sobre imigração em massa. Tecnologias viciantes levaram à deterioração cerebral, acompanhando a primeira queda média de quociente de inteligência nos Estados Unidos da América desde o início dos registros. Na década de 2020, a paz global era frágil, com guerras na Ucrânia, Oriente Médio e a crescente rivalidade entre Estados Unidos da América e China. Nesse cinismo americano, a profunda desconfiança das pessoas em relação à política do establishment, que já existia há tanto tempo, foi levada ao extremo por causa de um homem chamado Jeffrey Epstein. Os Estados Unidos continuavam líderes mundiais e a vida era mais fácil para muitos do que antes. Porém, pesquisas indicavam confiança no sistema em nível historicamente baixo. Então, depois de 250 anos de agitação, ambição, crise e reinvenção, como é que os Estados Unidos se parecem hoje? Novas gerações nasceram em um mundo totalmente diferente do de seus pais. Um mundo de conexão constante, mas também de profunda desconexão, com crescentes desigualdades de riqueza e aumento da ansiedade social. Os americanos mais velhos lamentavam a perda dos tempos mais simples, mas a verdade é que os tempos nunca foram simples, o passado nunca foi perfeito e o futuro também não será. Mas os americanos ainda buscam o que foi prometido: justiça, liberdade, uma fatia dos frutos e líderes que sirvam ao bem público e à esperança. A coisa mais americana de todas. Assista ao Estados Unidos da América Today, se o Sul tivesse vencido a Guerra Civil, para ver como poderia ser uma América alternativa. Ou clique neste vídeo.